O púlpito é seu. Paz do Senhor, igreja. Eu me sinto honrado, feliz de estar aqui nessa noite com o povo de Deus. Nós somos povo de Deus, igreja do Senhor, corpo de Cristo aqui nessa terra, para proclamar as grandezas e as belezas do amor de Deus. Amém, amados? Uma festa bonita realmente, e uma das marcas realmente do povo de Deus, como já disse Martinho Lutero, quando começou a grande reforma protestante, ele disse: a reforma só será completa no dia em que a Bíblia estiver traduzida para todas as pessoas e elas compreenderem a profundidade dela, e também ao lado dela estiver um hinário, para que elas possam cantar a alegria da profundidade dessa fé. E a marca da igreja é essa, é cantar, é adorar, é louvar o nome do Senhor, não é? É a marca do cristão, a marca do crente, não é? Ele tem alegria no coração. Se tem um povo que tem motivo para glorificar o Senhor, para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, esse povo somos nós, queridos. Por quê, queridos? Porque nós já vencemos a nossa batalha, queridos. A nossa batalha, já temos essa vitória em Cristo Jesus. Ele nos diz que somos mais do que vencedores. Enquanto muitos estão aí suando a camisa, correndo atrás de ganhar a vitória, nós já temos essa vitória em Cristo Jesus, através da nossa fé em Cristo Jesus. Queridos, eu quero nessa noite meditar numa palavra que Deus colocou no meu coração quando o pastor Deusimar nos convidou. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Deusimar, vendo aqui a sua família envolvida, não é, consagrada, adorando, servindo fielmente ao Senhor. Porque nós não vemos isso, infelizmente, amados, em todos os pastores. Nós não vemos isso quando suas famílias não estão integradas na igreja. E quando isso não acontece, algo está errado na vida do pastor, do líder, que não conseguiu realmente começar o seu trabalho de ganhar a sua família para Jesus, antes de começar a ganhar o mundo. Mas vamos meditar na palavra nessa noite. Eu quero ler um texto com os amados em Atos, no capítulo 13, versículo 22. Todos abriram, amém? Atos 13, 22 diz assim o texto, queridos: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, nós queremos que o Teu Espírito Santo fale conosco através da Sua palavra. Queremos nessa noite, Deus, não ouvir aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, aquilo que venha de Ti, Pai. Exorta-nos nessa noite. Fala aquilo que, ó Deus, está nos precisando para que possamos crescer, sermos edificados, fortalecidos, ó Deus, impactados pela Tua palavra. Precisamos de Ti, Deus, o dia todo, o tempo todo, todo dia, toda semana, até, ó Deus, a Tua vinda, Pai amado. Portanto, fala conosco nessa noite, através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando o pastor disse que era um congresso de senhores, de homens, a gente começa a pensar em trazer uma mensagem mais direcionada para o coração do homem, mas essa palavra eu quero que Deus ministre no coração também das mulheres, ministre no coração dos jovens, ministre no coração das crianças, ministre no coração da igreja. Portanto, amados,
A minha oração é que Deus esteja colocando o seu coração aberto para receber a sua palavra. Quando nós queremos falar sobre homens comprometidos com Deus, homens que amam a Deus, homens que desejam ardentemente no seu coração servir a Deus, a gente começa a buscar homens de referência, homens que nós possamos nos espelhar, homens que nós queremos imitar, para dizermos assim: eu quero servir como este homem serve a Deus. A palavra de Deus está recheada desses homens. Desde Gênesis até Apocalipse, a gente vai encontrar sempre histórias impactantes de homens que fizeram a diferença no seu tempo, nos dias em que viveram. E esses homens, eu e você precisamos imitar. Quem aqui quer impactar, quer influenciar o seu tempo nos dias de hoje? Glória a Deus. E se fosse escrito uma nova Bíblia, que não vai ser, porque a palavra de Deus não vai ser acrescentada, Deus com certeza, queridos, quer usar a nossa vida para que nosso nome, querido, seja realmente lembrado pelas gerações e gerações. Este é o grande legado do cristão, de deixar a sua marca, não como uma pessoa que influenciou a política, não como influenciou outra área da vida social, mas que influenciou a vida espiritual com poder e ousadia na palavra. Nós encontramos homens assim. Abraão foi chamado pai da fé, e esse homem tem uma história marcante na palavra de Deus. A gente vai folheando a palavra de Deus, vai andando pela palavra de Deus, vai passeando na palavra de Deus, e vamos encontrar homens marcantes, homens como Noé, homens como Moisés, homens como Davi, homens como Isaías, e tantos homens no Velho e no Novo Testamento, os discípulos de Jesus. Sabemos que há um nome sobre todo nome, e esse nome é o nome de Jesus. Este é o nome acima de todo nome. Mas nessa noite, amados, eu gostaria de me deter num homem que foi o único homem chamado na Bíblia, um homem segundo o coração de Deus. E esse homem foi Davi. Davi foi um homem chamado o segundo coração de Deus. E o que é um homem segundo o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus é um homem que tem um coração em harmonia com o coração de Deus, em sintonia com o coração de Deus. Aquilo que Deus pensa, ele pensa. Aquilo que Deus ama, ele ama. Aquilo que Deus detesta, ele detesta. Aquilo que Deus abomina, ele abomina. Aquilo que Deus quer que ele faça, ele faça. Quando Deus diz: eu não quero que você faça mais isso, ele não faz mais aquilo. Aleluia. Este é um homem segundo o coração de Deus. E é meditando sobre a vida desse homem, que tem muito na sua história para nos ensinar. Queridos, de todos os homens fora Jesus na Bíblia, Davi foi o homem que se mais escreveu sobre ele. Só no Velho Testamento há 56 capítulos escritos sobre Davi. No Novo Testamento há mais de 60 referências acerca de Davi. O próprio Jesus, quando caminhava sobre as ruas de Jericó, um homem cego, necessitando de cura, olhou para Jesus e disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não disse filho de José, mas ele olhou para Jesus e viu que dele, Jesus, veio a descendência de Davi. Ou seja, Jesus veio da descendência deste homem tão citado na palavra de Deus, cujo nome é Davi. Quando nós falamos em Davi, eu creio que na memória de muitos irmãos que já leram a palavra de Deus, que já ouviram mensagem da palavra de Deus, há dois episódios que marcam a vida de Davi. Um é quando ele derruba quem?
Golias. Todo mundo sabe essa história, até as crianças sabem dessa história, não é verdade? Colocamos histórias para que elas assistam na TV, contamos essas histórias na escola bíblica dominical. A outra marca muito forte na vida de Davi é o quê? É quando ele adultera com Batseba. Não é isso, irmãos? São duas histórias muito fortes, muito marcantes na vida de Davi. Entretanto, é importante pensar quem foi esse homem e que mais ele poderia trazer para a vida de nós homens, para a vida das mulheres, dos jovens que estão hoje aqui na igreja nessa noite. Queridos, perceba bem, quando Davi ainda era jovem, o povo de Israel, assim como no tempo de Joel, como os irmãos usaram como tema, e creio que estudaram sobre Joel, um dos profetas menores, o povo de Israel estava vivendo errante, distante de Deus, na idolatria, no pecado. O fato é que havia homens levantados por Deus, e entre eles estava Samuel. Sucedeu Elias, Eli, também sacerdote. Mas tanto Eli como Samuel, os seus filhos, não conseguiram fazer os mesmos feitos que aqueles homens de Deus fizeram. E aqueles filhos dos sacerdotes que haveriam de dar continuidade à sua caminhada, ou sacerdócio, na verdade eles começaram também a se distanciar de Deus. E aí o povo começa a pedir um rei. O povo se reúne, os líderes, e diz: nós queremos um rei para Israel, um rei como as outras nações têm, e nós queremos um rei. Samuel fica triste, porque ele entendia que ele era, na verdade, o ministro ou o porta-voz de Deus para aquele povo, em todas as áreas da vida daquele povo. Mas eles queriam um rei para governar, para tomar a frente. Samuel leva a Deus aquele anseio, e Deus disse: dê ao povo um rei. Eles não rejeitam você, estão rejeitando a mim, mas você alerte ao povo o que vai ser as consequências de um rei na vida deles. Porque quando um rei assumir na vida deles, tem todas umas prerrogativas, umas exigências de um rei faz a um povo. O povo terá que dar os seus filhos para a guerra, colocar na frente de batalha, nos carros, nas lutas. As suas famílias serão servas desse rei, terão que dar o melhor da sua terra, o melhor da sua produção agrícola. As suas mulheres servirão na sua casa, e tudo de benesses esse homem terá. Vocês querem? Aí o povo: queremos esse rei. E aí Deus levanta Saul. Saul começa um reinado aparentemente próspero. Mas, querido, há uma coisa que muito muda o coração do homem, se chama poder. Quer conhecer alguém? Diz um provérbio: dê poder. Porque na verdade, eu vi essa frase outro dia, alguém dizendo que o poder, ele não muda as pessoas, ele revela quem são as pessoas. Mas a verdade é que normalmente o homem não consegue lidar com o poder, não consegue. Geralmente o poder sobe a cabeça e começa a mudar o coração e o caráter das pessoas. E Davi, ou melhor, Saul, foi esse alguém que foi mudando o seu coração e começou a ensoberbecer-se, começou a querer se achar até mesmo um sacerdote, e começou a desobedecer a Deus. E Deus então disse: eu me desagradei de Saul, e agora levantarei um homem segundo o meu coração. Queridos, perceba que Davi está num contexto de pecado, em um rei caído.
E Deus, quando desejou colocar um homem, porque se não surgisse um homem, Ele ia levantar uma mulher, como Deus levantou mulheres na palavra de Deus, na Bíblia, e levanta hoje também. Se você, homem, não for o sacerdote da sua casa, se você, homem, não for realmente aquele que tem autoridade, não é autoritarismo, mas autoridade da sua casa, autoridade da parte de Deus, autoridade bíblica, autoridade em amor, a sua mulher vai tomar o seu lugar na sua casa. E ela vai ser bênção se ela for uma mulher sábia, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Todas as mulheres gostam desse versículo, não é verdade, irmã? Glória a Deus. A mulher sábia edifica a sua casa. Mas Deus, em espírito, começou a visitar as famílias de Israel e andar naquelas casas, querido, de casa em casa, procurando um homem cujo coração fosse colocado em sintonia com o dele. E ele chegou na casa de Jessé, e ele andou na casa de Jessé em espírito. Jessé não sabia, seus filhos não sabiam, nem Davi sabia, mas Deus encontrou na casa de Jessé Davi, e mandou que Samuel fosse lá. E o texto que nós muito conhecemos, quando o profeta chega naquela casa, o povo que estava tão desacostumado com a presença do profeta, do sacerdote, do representante de Deus, perguntou logo a ele: você vem em paz? Porque o povo estava com medo, porque achava que Deus era quando vinha a sua palavra, vinha com força, vinha trazendo muitas vezes uma coisa cruel na vida do povo, trazendo uma justiça implacável. Mas Deus vinha trazendo, na verdade, era uma solução para o problema do povo naquela hora. E queridos, perceba bem, naquela casa onde tinha 8 homens e 2 mulheres, aconteceu um dado interessante na palavra de Deus. Quando o profeta ele chega ali e chama Jessé, e ali ele faz um momento de adoração, um momento de sacrifício, de consagração, para começar a ungir o novo rei. A palavra de Deus diz que ele chama os filhos, homens de Jessé: traga-me seus filhos. O primeiro que veio, Homenzarrão, o filho mais velho de Jessé, um homem forte, bonito, atraente. Quando o profeta Samuel olhou para ele e disse: esse aí é o homem. Aí Deus falou no coração dele: não é não, porque você está vendo o exterior, eu vejo o coração do homem. Abinadab, que era o irmão mais velho de Davi, era alguém arrogante. Ele era um homem de guerra, mas ele era arrogante, ele era invejoso, e Deus conhecia o seu coração. Não é esse, pode passar, deixa a fila andar. Passou o segundo, passou o terceiro, passou o quarto, passou o quinto, o sexto, o sétimo. E aí, depois que passou todos, aí o profeta perguntou: Jessé, são todos seus filhos? Jessé disse: não, ainda falta um. Mas ele está lá no campo, né? Está cuidando das ovelhas. Na verdade é um menino ainda. Você quer que eu mande chamar mesmo? É ele mesmo. Manda chamar ele. E vão lá chamar Davi, cuidando de ovelhas, cheirando ovelhas, e trazem Davi até o profeta. Quando ele entra, Deus diz: é este o homem que eu quero para mim. É este o homem que eu quero para mim. E ali o profeta pega o chifre de azeite e derrama na cabeça de Davi, e certamente fala no seu ouvido dizendo assim: você vai ser o próximo rei de Israel. Sabe o que foi que Davi fez? Voltou a pastorear lá nos pastos das ovelhas novamente, porque Davi tinha um coração de servo, e ele sabia algo que era importantíssimo na vida de um cristão, na vida de um homem de Deus. Ele sabia esperar o tempo de Deus, a hora de Deus, o agir de Deus.
o kairós de Deus. Nós muitas vezes queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. É por isso que a tribulação, o problema às vezes fica grande demais, porque é nós que fazemos ele crescer. Porque nós achamos que a coisa tem que acontecer na hora que nós queremos. Nós queremos que esse emprego que eu estou precisando venha amanhã. Nós queremos que a cura daquela doença que está nos incomodando o dia todo, aquela dor, passe agora. Nós queremos que os problemas que vêm sobre nossa família, nossa vida, sejam resolvidos de uma hora para outra, como num conto de fada. Mas, queridos, nem sempre as coisas são assim. Deus tem um tempo para tudo. Às vezes você quer conquistar algo na sua vida e você quer que isso aconteça agora, o mais rápido possível. Às vezes é um projeto financeiro, profissional, empresarial que você tem e você diz: não, mas eu quero agora. Mas se não for o tempo de Deus, querido, não se apresse, porque não vai dar certo. O que você tem que fazer, querido, é justamente aquilo que foi cantado aqui por vocês: não desista nunca. Não desista nunca. Se é de Deus, se você crê que Deus está no negócio, se você crê que Deus já te ungiu, vai te abençoar nisso, espera no Senhor, e Ele vai fazer a obra conforme Ele queira, conforme Ele queira. Perceba, queridos, que depois que Davi foi ungido, ele voltou para as ovelhas, e ali ele ficou muito tempo. Ele só foi chamado pela primeira vez a estar diante do castelo e ao lado do rei Saul, quando ele foi chamado para tocar harpa para Saul, para acalmar o coração dele, porque ele estava depressivo e estava cheio de demônio no seu coração, na sua vida. E foi ali, usando o louvor, que era a marca maior na vida de Davi, porque quando nós lemos os Salmos, esse livro tão precioso, que é o maior livro da Bíblia, o livro dos cânticos, o livro de tantas revelações cantadas na vida de Davi, nós percebemos que aquele homem, em meio à solidão, lá em meio aos campos, sozinho com as suas ovelhas, ele teve experiências profundas com Deus. Sabe qual é o momento em que Deus se revela muitas vezes, querido, em nossa vida de forma mais impactante? É às vezes no silêncio do nosso quarto, quando ali nós fechamos a porta e oramos ao Senhor de joelho e nos quebrantamos diante dele, confessamos nosso pecado, rasgamos nosso coração, nos quebrantamos verdadeiramente diante dele. Ele age e fala na nossa vida poderosamente. É justamente muitas vezes no silêncio do nosso quarto, como Jesus mesmo ensinou: você quer orar? Entra no teu quarto em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto vai te ouvir e vai te responder. Glória a Deus. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Davi usou o louvor. O louvor tem um poder tremendo. Eu acho lindo a igreja cantando, mas cantando com a alma, como o irmão falou, cantando com o Espírito, vivenciando cada letra, cada mensagem cantada, como se fosse, como é, uma verdade absoluta de Deus, uma verdade bíblica de Deus. E aí a gente tem que não só cantar na igreja, mas tem que sair cantando no carro, cantando de bicicleta, cantando no trabalho, cantando em casa, cantando em todo canto, querido, porque em toda hora, em todo tempo é possível e é preciso louvar ao Senhor. Amém? Outro dia eu estava ouvindo música no carro, o irmão disse: mas isso não é música para ouvir na igreja não. Eu digo: para louvar o Senhor em todo canto, amado. Deus está presente em todo canto na nossa vida. E eu vou agora, querido, entrar em 3 princípios, 3 qualidades que foram fundamentais para que Deus escolhesse Davi. Sabe qual foram elas? A primeira delas, amados, a primeira qualidade que Deus viu em Davi foi a espiritualidade. Você pode dizer comigo? Espiritualidade. Foi o que Deus viu primeiro em Davi. Olha aqui, queridos, um texto interessante, em 1 Samuel,
13, de 13 a 14. Vocês podem abrir a Bíblia comigo? Vamos passear na Bíblia aqui, querido. 1 Samuel 13, de 13 a 14. Os irmãos abriram, amém? 1 Samuel 13, de 13 a 14. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Amém? Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, há um texto que colabora com esse, que diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Cujo coração é totalmente dele. Você sabe o que quer dizer totalmente dele, querido? É um coração sem reservas. É um coração que não tem nenhum tipo de esconderijo guardado. Não existe nada escondido. Não existe pecado guardadinho para aquelas horas que só você acha, que só você sabe, que só você comete e acha que Deus não viu. Deus quer um coração totalmente dele. Davi era alguém espiritual. Deus olhou para ele e ele estava nos campos. Ele não estava no templo, na igreja, ele estava nos campos. Deus nos olha não somente aqui, amados. Deus tem que ser glorificado na nossa vida lá fora, principalmente. Na verdade, o nosso culto a Deus começa quando esse aqui termina. Quando nós estamos lá fora, é que Deus quer que nós sejamos espirituais. Porque há uma grande diferença entre sermos espirituais e sermos religiosos. Percebam isso. Há muitas pessoas extremamente religiosas, extremamente dedicadas à igreja e os rituais dela. Há muita gente assim, mas que a sua vizinha não tolera, que as pessoas da sua rua chamam de língua grande, de fofoqueira ou de fofoqueiro. São pessoas que na verdade não testemunharam e não testemunham, na verdade, o Jesus da qual elas professam. São religiosas. Elas defendem a sua igreja, elas defendem a sua fé de uma maneira muitas vezes radical. Entretanto, não conseguem controlar muitas vezes o seu ímpeto, não conseguem controlar muitas vezes a sua fala e não expressam na verdade amor quando falam de Jesus. Há muita gente pregando um evangelho de terror, um evangelho de medo, um evangelho que só cabe inferno. Estão destituídos do evangelho de amor, um evangelho da graça. A gente sabe que o mundo em que nós estamos vivendo é um mundo que está prestes à volta de Jesus. Os dias são maus, os homens são maus. Vivemos nos dias que parecem e são semelhantes aos dias de Noé e aos dias de Sodoma e Gomorra. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu sei que onde abundou o pecado, onde abundou o mal, superabundou a graça de Deus. Eu creio nisso. E portanto a nossa espiritualidade, ela precisa ser praticada nas pequenas coisas do dia a dia, nos detalhes, nos momentos a sós com Deus, nos momentos de intimidade com Deus, para que assim a nossa vida em todas as áreas, elas possam espelhar Cristo Jesus. E aí sim, a sociedade aí fora, as pessoas ao nosso redor, vão olhar para nós e vão glorificar o Senhor.
vão olhar para nós e vão dizer: eu gosto de estar perto desse irmão, eu gosto de estar perto desta irmã, porque eu me sinto seguro ao lado dela, eu me sinto bem ao lado dela, eu me sinto confortável ao lado desse irmão, porque ele tem uma palavra de fé, ele tem uma palavra de amor. Sabe, queridos, é isso que nós precisamos: espiritualidade na nossa casa, em praticar o culto doméstico da nossa casa, em orar com nossos filhos e por nossos filhos, em interceder pela nossa casa, porque como homens segundo o coração de Deus, nós não criamos filhos para o diabo nem para o inferno, criamos filhos para o Senhor. Você pode dizer isso? Criamos filhos para o Senhor, criamos filhos para povoar o céu. Nossos filhos, nossos genros, nossas noras, nossos netos, nossa família tem que ser consagrada ao Senhor. Quando isso acontecer, querido, de forma plena e total, nossas famílias sejam fortes, nossas igrejas serão fortes também. Serão fortes também. A segunda qualidade que Deus viu em Davi e o chamou de um homem segundo o coração dele, era a humildade. Pode repetir comigo? Humildade. Primeiro, ele era espiritual, mas ele também era humilde. Queridos, lembra que eu falei que depois que ele foi ungido rei, ele continuou cuidando das ovelhas do seu pai? Quando ele cantou para o rei pediu ao seu pai Jessé, disse: eu quero que esse menino fique comigo, porque quando ele toca, meu coração se alegra, eu fico feliz. E eu creio que Davi não só tocava, mas cantava, e Saul começava a cantar também. Mas no momento em que ele parava a cantoria, e no momento em que ele sentia que parou aquele serviço dele, Davi corria, ia para as ovelhas cuidar dela. Ele era humilde, querido. Nós vivemos numa sociedade, queridos, que colocou essa grande qualidade, eu considero uma grande qualidade na vida de um homem, a humildade. A sociedade transformou em uma fraqueza, porque ela só valoriza aqueles que se apresentam como grandes, aqueles que se apresentam como super-heróis, aqueles que para a mídia é o bambambam da vida, aquele cara que tem o melhor carro do ano, que comprou a melhor mansão da cidade, que está voando de helicóptero por cima da cidade, que se acha o dono do estado. Aí as pessoas valorizam essas pessoas, a sociedade valoriza essas pessoas, mas Deus, Ele honra e dá graça aos humildes, querido, e Ele despreza os orgulhosos, diz a palavra de Deus. Eu vi, pastor, essa semana no noticiário, uma coisa que me chamou a atenção. Uma mulher trabalhando de faxineira no mercado público lá em São Paulo. Ela trabalhando com as mãos cheias de calo, e ela varrendo aquele mercado, e ali é um mercado turístico, e entrava muitos turistas do exterior, vinha americanos, vinha holandeses, alemães, e aquela mulher, quando encontrava com aqueles homens, começava a falar na língua deles. Olha, aqui tem fruta, não sei o que, falando na língua deles, em inglês, em alemão, e as pessoas das barracas ficavam olhando: essa mulher está falando em várias línguas aí, que negócio é esse? Aí ficaram espantados e chamaram ela, e chamaram o administrador do mercado, e diz: essa mulher é poliglota. Quando foram procurar, a mulher falava 6 línguas, irmãos. Ela tinha morado na Europa, e ela dominava 6 línguas. O homem disse: o que é que você está fazendo com essa vassoura? Larga essa vassoura, vou colocar você agora ali na recepção. Triplicou o salário dela, e ela agora é recepcionista só para falar para os turistas. Mas quando ofereceram o emprego para ela, disseram: só tem faxineira. Ela dizia: é comigo mesmo, eu quero trabalhar, porque o trabalho é digno para o homem, querido. E assim tem que ser nós, crentes. Temos que dar esse exemplo de humildade. Sabemos que nós temos um Deus que nos deu vitória, sabemos que vamos morar no céu, mas a nossa marca não é de presunção, a nossa marca é de humildade, porque sabemos que não vamos para lá por nossas forças,
Nós não somos salvos por nossos méritos. Nós não fizemos nada que fosse digno da justiça de Deus para a nossa vida. Nós somos salvos e somos libertos por Cristo Jesus, pela sua graça, misericórdia e amor por nós. Não é verdade, querida? Só isso, querido. Somos indignos de receber isso, mas Ele nos amou primeiro, e olhou para mim e para você, e viu que poderia, nesse coração que está muitas vezes tão sujo, tão carregado, tão cheio de coisas más, ser transformado num coração puro, limpo e santo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. A terceira marca de Davi, que Deus viu nele, foi a integridade. Repita comigo: integridade. Integridade. Olha o que é que diz, querido, o Salmo 78, vamos abrir aí no Salmo 78, Salmos 78, versículos 71 e versículos 72. O texto diz assim: do pastoreio de ovelhas, para ser o pastor de Jacó seu povo, de Israel sua herança, e de coração íntegro Davi os pastoreou, com mãos experientes os conduziu. O que é integridade, queridos? Nós poderíamos trazer vários sinônimos, vários significados da palavra integridade. Entre elas, é alguém sólido, inteiro, sincero, alguém que na verdade é uma vida transparente, é alguém que é quando ninguém está vendo quem ele é. Alguém íntegro é alguém que é quando ninguém está vendo quem ele é. Você sai daqui, pega um avião, vai lá para o Japão, ninguém lhe conhece, mas você se procede do mesmo jeito que você estivesse aqui diante dos irmãos, porque você é uma pessoa íntegra. Alguém íntegro é alguém que chega, um crente íntegro, né? É alguém que é um crente que chega na sua padaria, da sua vizinhança, chega na farmácia, chega no supermercado, chega em qualquer lugar, e a sua ficha é limpa, e as pessoas dizem: pode levar, irmão, até a loja toda, porque eu confio em você. Você é alguém que eu confio, posso confiar. É alguém íntegro, é alguém que tem um nome limpo, é alguém que realmente valoriza o seu nome e o nome da sua família. É alguém que tem caráter. Sabe, querido, hoje em dia nós vivemos assim, um evangélico muitas vezes buscando muito poder, muito poder, muito poder, e pouco caráter, pouco coração. Homens que realmente seja idôneo para a sua geração e para as pessoas. Alguém que ele passa na rua, as pessoas olham e dizem: esse aí é um homem direito, não só é crente, mas é direito, paga as suas contas em dias, é um homem que realmente é responsável com a sua casa, é alguém que trabalha e não deixa faltar nada na sua casa. Eis o que é integridade. Davi era essa pessoa íntegra. O tempo todo ele se preocupava não só com a sua vida, mas com a vida dos outros. Uma das grandes lições que Davi fez, que demonstrou isso, um coração íntegro e cheio de graça, foi quando ele, na verdade, lembrou-se e procurou saber se tinha alguém da geração de Saul, apesar de Saul já estar morto, ter suicidado, e ele agora já era rei. E ali alguém disse: olha, tem alguém que mora lá em Lodebar, longe daqui, uma terra árida, sem vida, cujo nome é Mefibosete, mas deixa para lá, aleijado, traga para cá, vai comer comigo, vai ser filho do rei, vai ter herança do rei. Eis aí um homem que se preocupava com os outros, se preocupava com a dor dos outros. O crente é alguém que sofre com os que sofrem. O crente íntegro, ele tem um coração sensível à dor do próximo. Sabe, querido, a igreja do Senhor Jesus, ela é o corpo de Cristo aqui na terra. Vocês concordam comigo?
Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus que diz. E como corpo de Cristo, querido, nós estamos aqui para sarar essa terra, para trazer o bálsamo de Deus sobre essa terra, mas também, queridos, para abençoar essa terra com aquilo que nós temos e podemos fazer pelas pessoas, ajudando o que for preciso, sabe? Não só orando, mas agindo também. Quando o pastor fala aqui que está com esse trabalho tão maravilhoso de visitar, de estar ali apoiando, trazendo também mantimento, trazendo alimento, aquela casa de recuperação, onde hoje ali tem mais de 20 jovens tentando se libertar do vício do crack, da cocaína, da maconha, do álcool, dessa droga maldita que tem destruído os nossos jovens, que é o crack. Sabe, amado, hoje eu estava trabalhando, hoje eu trabalhei até 3 horas da tarde na COSEL, e enquanto eu estava trabalhando, um senhor chegou perto de mim e disse, começou a abrir seu coração e dizer que tinha uma faixa de 6 a 7 filhos. Ele falou que tinha 2, um já tinha morrido com bala, e o outro estava no crack, estava dessa finurinha. Tinha outros que estavam bem, mas havia esses que estavam sendo destruídos pelo crack. Aquele homem mostrou realmente tristeza, mas mostrou também um despreparo tremendo, porque assim como Jessé, querido, muitas vezes nós como os pais, muitas vezes nós não tratamos nossos filhos com igualdade. Percebe isso? Quer queira, quer não, a gente acaba puxando para um, dando mais atenção a outro e preferindo mais um outro. Quando nós fazemos isso, querido, nós não estamos sendo íntegros, nós não estamos sendo justos. Nossos filhos têm que ser tratados com igualdade em amor, tem que ser tratado em igualdade em educação, tem que ser tratado em igualdade de oportunidade. E muitas vezes a gente começa a preferir um do que outro. Foi isso que aconteceu na casa de Jessé. Davi, coitado, cuidando das ovelhas, nem se lembravam dele, mas era ele que Deus havia se lembrado. Não despreze, querido. É por isso que a palavra de Deus nos diz assim: não fazeis acepção de pessoas em vosso meio. Não importa quem entre na igreja, não dê os lugares mais altos porque alguém é prefeito ou é proprietário da indústria, não sei de que mais lá, que você vai jogar aqui em cima. Não, aqui em cima, na graça do altar do Senhor, para a glória do Senhor, tem que ser homens segundo o coração de Deus. É esses homens que Deus quer honrar, é esses homens que Deus quer abençoar. E como igreja do Senhor, nós devemos amar igualmente a cada um, porque na verdade, querido, a marca que o mundo lá fora quer ver na igreja, não é a igreja que grita mais alto, não é a igreja que veste a roupa mais comprida, não é a igreja que carrega mais Bíblia, mas é a igreja que ama de verdade. Vós sereis conhecidos se amardes verdadeiramente uns aos outros. Essa é a marca da igreja verdadeira. Essa tem que ser a marca do ministério, né? Canaã, né? O ministério Chamar, desculpe, pastor. Tem que ser a marca desse ministério. Ministério Chamar tem que ser o amor de Deus. O amor de Deus que tem que abundar no nosso coração, tem que ser forte, e a gente olhar para o irmão e se compadecer dele, e ajudar ele, e viver com ele, e abraçar ele. Eu gosto dessa liturgia voluntária, espontânea que a igreja realiza no culto, onde as pessoas têm a oportunidade de falar aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando, onde as pessoas têm a oportunidade, na verdade, de abraçar o irmão e profetizar na vida dele aquilo que Deus está falando. A igreja tem que aprender a deixar que o Espírito Santo conduza o culto de Deus, porque em muitas igrejas, amados, nós estamos vendo mais missas do que mesmo cultos, porque na verdade tudo parece tão engessado. Você sabe o que vai acontecer do começo ao fim. Se você por acaso furar o pneu do carro, da bicicleta, chegar atrasado, você já sabe o que perdeu, porque nós engessamos demais a liturgia e não permitimos que Deus flua com o seu Espírito e haja de maneira poderosa, de maneira forte na nossa vida, e fale verdadeiramente aos nossos corações. O Espírito Santo de Deus tem que ter liberdade no meio do povo de Deus. Amém, queridos? Amém.
Temos que deixar que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração. E sabe, querido, muitas vezes a gente vem à igreja no domingo na expectativa de encher a nossa alma do Espírito Santo com a liturgia do culto. Mas eu quero dizer, queridos, que a nossa vida, a vida cristã, ela tem um processo. A conversão é um momento extraordinário, um momento de milagre de Deus na vida do cristão. Mas a vida cristã, a santidade, ela é um processo para a vida toda. Nós temos que entender que não podemos dedicar tão somente um domingo para o Senhor. A nossa vida, querido, tem que ser dedicada de segunda a domingo. Na segunda-feira, na minha casa, tem que ter oração, tem que ter louvor, tem que ter palavra de Deus, tem que ter oração com a família. Eu tenho que estar realmente o tempo todo, como diz o apóstolo Paulo, orando sem cessar. E aí, queridos, nós vamos fazer isso na terça também, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E quando nós chegarmos no domingo, a tampa desse teto vai voar. Não é verdade, pastor? Aí não vai ter mais aquele crente que vai chegar: eu não gostei da cara do pastor, não gostei do culto, não gostei do louvor, não gostei. Não tem isso. Você, quando está dizendo isso, querido, é porque você veio muito fraco, muito seco, muito sem nada de Deus. Porque você passou a semana toda enchendo o seu coração, querido, a sua mente das coisas do mundo, amado. E muitas vezes não é preciso você se esforçar para isso, não. A gente sabe que o diabo tem um tempo todo investindo em tudo que é possível para nos distrair, para nos enganar, para nos persuadir, para nos seduzir, amados. E portanto, se nós não estivermos alimentando homens de Deus, mulheres de Deus, a nossa alma, a nossa mente e o nosso coração com a palavra de Deus, nós não vamos conseguir ter uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Não vamos conseguir ser um homem segundo o coração de Deus, porque nós estamos dedicando mais tempo para o mundo, e o mundo fica sugando da gente, sugando, sabe, querido, tudo o que é de bom da gente. E o diabo fica o tempo todo maquinando na internet, na televisão, na novela, no jogo de futebol e tanta coisa, tentando distrair a vida da gente. Aí o tempo de Bíblia é tão assim, o tempo de oração é tão assim, o tempo de comunhão quase não existe com Deus lá fora da igreja. E aí a gente quer ter vida vitoriosa, aí a gente quer ter vida de poder, aí a gente quer ter vida de vitória, de ousadia. Mas qual é o tempo que a gente tem dedicado a Deus? Como é que a gente vai vencer os gigantes que Davi venceu? A vida de Davi teve manchas na sua vida, como falei, do adultério, conspirou, homicídio na sua vida. Mas quando você olha os homens falando de Davi no Novo Testamento e em toda a história, você vai perceber que as qualidades de Davi, elas superam os seus defeitos. Por quê? Porque até mesmo os erros de Davi, nos pecados cruéis, fortes, que Davi cometeu, ele se arrependeu de verdade, querido. Ele se arrependeu de verdade. Ele colocou o coração de volta para Deus, e Deus usou ele novamente. Essa foi a grande diferença de Davi. Eu creio que se Davi vivesse nos dias de hoje, a gente não deixava ele subir aqui não, pastor. Porque nós somos acostumados, queridos, a guardar das pessoas só as coisas ruins. As mulheres gostam de guardar as coisas ruins dos maridos e trazer o baú velho da infelicidade para abrir de vez em quando e trazer as coisas velhas. Os homens também de vez em quando querem abrir esse baú velho e trazer as coisas velhas. E a gente vive muitas vezes de um passado negativo, triste, de pecado, de erro, de fracasso, para trazer para a nossa vida de hoje. Em nome de Jesus, não permita isso, querido. Porque o nosso Deus que apagou os nossos pecados, e diz a Bíblia que jogou no mar do esquecimento, e de lá Ele não tirou mais nada. Por que é que eu e você vamos estar tirando as coisas erradas que eu fiz ou que você fez? Muitas vezes a gente quer olhar os erros do pastor, mas não vê muitas vezes quantas lutas, quantas orações, quantas intercessões, quantas coisas ele tem dedicado à sua família, à sua vida, ao ministério.
E assim, queridos, nós temos que estar focados, olhando primeiro para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que nunca falha, aquele que nunca nos decepciona, aquele que é fiel para sempre em nossa vida. E segundo, para as pessoas que são referência para nós, pessoas que demonstram fielmente que amam ao Senhor e que podemos caminhar com ela, aconselharmos com ela e sermos bênção ao lado dela. E portanto é para isso que vivemos como igreja, para um ao outro poder se ajudar, se aconselhar, se amar e prosseguirmos para o alvo que é Cristo Jesus. Homens de verdade, mulheres de verdade, jovens de verdade, segundo o coração de Deus, são esses que têm um coração espiritual, que tem humildade e tem integridade nas mãos do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, no nome de Jesus. Vamos orar, feche seus olhos em nome de Jesus. Ore ao Senhor agora, abra seu coração em nome de Jesus. Eu estou aqui, querido, falando a vocês, mas a espada de Deus é a espada de dois gumes, ela serve para vocês, serve para mim. Ela fala para o meu coração também. E Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Deus, a Tua palavra, Deus, nos falou de maneira simples, mas tão clara, tão verdadeira, Deus. E queremos ser, Pai, nessa noite, homens e mulheres e jovens e adolescentes e crianças, segundo o Teu coração, conforme o Teu coração, em sintonia contigo, meu Pai. Nós queremos ser, ó Deus, usados por Ti. Assim como Davi, Deus, nós queremos dar exemplo de um homem de fé, de um homem humilde, de um homem íntegro, de um homem realmente que tinha uma espiritualidade latente com o Senhor. Ó Deus, que o tempo todo cantava para Ti, que Te amava, que Te buscava, que entronizava, ó Deus, o Teu nome em todo o tempo, na sua vida, na sua casa. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa esta igreja, esse ministério, para que, ó Pai, Tu possa usar de maneira poderosa cada homem, cada mulher, cada jovem, cada pessoa dessa igreja, de maneira muito especial, para que cada um seja uma bênção, Deus, no Teu reino, para que cada um, ó Deus, tenha um coração aberto para servir, para amar, para ajudar. Ó Deus, em nome de Jesus, queremos fazer a Tua vontade o tempo todo, Pai. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus, a fazer a Tua vontade, para que possamos, Deus, ter autoridade sobre as trevas, sobre o diabo, sobre o inimigo, sobre todos os tipos, ó Deus, de armadilhas que o diabo tem colocado sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te servir, ó Deus, como homens valentes e ousados, como foi Davi, em nome de Jesus. Amém e amém. E louvado seja Deus. Aleluia. Amém, queridos. Podem sentar um pouquinho, nós já vamos terminar, mas eu quero só passar rápido os avisos aqui para os irmãos. Tem alguém das pessoas que estão aqui que ainda não aceitaram a Jesus, que quer nesse momento entregar seu coração para o Senhor? Se tiver alguém aqui agora que quer entregar seu coração para Jesus, venha do seu lugar para cá. Eu quero orar com você. Eu quero te abençoar nessa noite. Eu quero ligar com a igreja o seu nome aqui na terra, fazer parte desse corpo tão glorioso que é o corpo de Cristo. Se tiver alguém aqui, venha
do seu lugar agora, sai daí e vem aqui na frente, nós queremos orar por você. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Amém. Queridos, é rapidinho, quero que vocês só... Eu tenho aqui um presente para dar a comissão de evangelização de homens que ganharam realmente o presente pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Aqui a comissão foi composta, botaram um nome aqui depois, né? Mas esse nome não vale não. Esse nome aqui não pode receber não, está fora. Isso aqui foi, tentaram me enganar. Tentaram me enganar, tentaram me vencer, tentaram um bocado de coisa. A comissão foi formada por Eliel Soares, ou que seja Manuel Soares, né? Eliel, que é o diácono Eliel, Antônio Edson e Hélio Elohim, né? Vou botar Soares no final mesmo. Então foi formado. Depois botaram aqui o pastor Edmar. Rapaz, são espertos. Olha, pense num povo esperto, é crente, viu? Pense num povo esperto, foi que é crente. Colocaram o nome de Edmar Soares Figueiredo para ganhar a Bíblia de presente. Está entendendo, meu irmão? A comissão é de 3. Só quem vai ganhar é 3. Então aqui eu estou aqui para presentear, certo? Com essa Bíblia. Eu gostaria que Eliel subisse aqui, certo? Eu vou entregar só a ele que é o... Pode subir para cá. Quem tiver com as folhas da equipe, pode subir. As folhas da equipe entregue, que a gente vai deixar isso aqui também documentado, viu? Vai ser documentado. Então entregue a Dona Edson aí, que ele vai arquivar isso aqui depois. Bom, eu gostaria que Eliel recebesse essa Bíblia, abrisse ela, visse qual é a Bíblia, certo? Obrigado, irmã Débora, por ter me ajudado, né? Eu não vi a Bíblia, eu passei direto, né? Procurando, passei direto, ela foi lá e me ajudou a adquirir. Pode abrir a Bíblia e mostrar para esse povo aí, principalmente, cadê a senhora, mocidade? Olha aqui, irmãs, viu? Diga aí o nome da Bíblia. Graças a Deus, amém, irmãos? Bíblia do homem. Aleluia, amém? Bom, querido, Eliel, você leva a Bíblia, entrega a sua comissão aí, os 3, né, os 2, né, da comissão. Também é a Bíblia do homem, certo, irmão? Pastor Edmar não pode, ele entrou na comissão, meu irmão, que não podia. Aleluia. Bom, queridos, isso aí é uma forma de agradecimento, certo, aos irmãos. Por que que essa comissão ganhou? Porque foram 5 vidas que eles ganharam para Jesus, né, incluindo as também dos paridões também, que eles também lá pregaram o Evangelho, e tiveram muitas orações nas casas, certo, no período da campanha que nós fizemos de pró o congresso. Então nós prometemos que daria a Bíblia aos irmãos. Cadê a Dona Edson aí? Entrega a ele. Então, queridos, nós agora vamos agradecer a Deus para ir para casa. Já estamos no final do trabalho. Quero agradecer ao amado irmão Lucas, né, que é ele quem tem feito essa cobertura desse congresso, no dia de ontem à noite, hoje o dia e hoje à noite. Daqui a pouco, meu irmão, vai trabalhar até certa hora para preparar tudo para ficar bem bonitinho, e logo amanhã com certeza está tudo aí no blog, né, tá no site dele, né, no blog dele aí também, do Lucas, blog do Lucas, não é isso, irmão? Blog do Lucas.com, não é isso? Pronto, os irmãos, quem gosta de internet, pode entrar amanhã, com certeza. Já tem as bandeiras no blog, viu, irmão? Nós já vimos lá, Tiago descobriu.
Tiago descobre tudo, meu irmão. Quer saber de qualquer coisa policial, de qualquer coisa, pode falar com o Tiago, que ele está pronto para passar para todo mundo. Então ele descobriu que já está, e amanhã com certeza tudo já está pronto. Olha só, irmão, chamar está ficando, esse povo estão trabalhando, viu? Amanhã, às 7 horas da noite, é isso, pastor João? 7 horas da noite, aqui na igreja sede, cinema, olha só, cinema, vai ser passado um filme, né? Um vídeo aí para toda a mocidade, certo, irmão? Só está tendo um problema, viu, João? Você está criando uma intriga aqui com nós, aqui, viu? Pastor João está criando, a irmã Luzélia, entendeu? Ela tem uma comissão de rapazes aí que estão fazendo discipulado, e essa semana eu já vou marcar o culto do discipulado aí, certo? Para entregar o certificado daqueles que concluíram o discipulado, certo, irmão? Estou entregando essa semana, eu vou marcar com a irmã Luzélia aí, qual é o dia, se vai ser quinta-feira, provavelmente. Amanhã também a irmã vem para cá, a irmã também já vem por já, vem. O discipulado é feito com jovens, aí se vai ter isso amanhã, né? Então fica meio complicado, né? A gente vai precisar de também dar uma revista nesse negócio aí, para um trabalho, né? Sempre já foi cancelado várias vezes, né? O discipulado, mas amanhã terá, e quando for na próxima segunda, o pastor João procura não marcar nada, certo, irmão? Para esse jovem já concluir o discipulado deles, né? Que tem uns aí que estão bem adiantados, né? Então vamos procurar fazer isso. Então amanhã todos os jovens aqui na igreja sede, amanhã eu estou vindo, né, irmão Francisco, já que vem para cá, nós amanhã temos uma missão nossa, né? Amanhã eu tenho uma missão, amanhã era para ficar descansando, mas o pastor não tem direito. Então Dona Ies vai passar aí o... Bom, quem quiser acessar a Assembleia de Deus, chamar.blogspot.com, tá certo? Vocês que são hackers aí da internet, vai estar lá tudo, tá certo? Vai estar lá tudo que aconteceu no Congresso dos Senhores, Assembleia de Deus chamar.blogspot.com, tá certo? Amém. Aleluia. Bom, pessoal, então nós vamos encerrar o culto agora nesse momento. Quero agradecer nosso irmão Cláudio, muito obrigado, meu irmão, por você ter atendido o nosso convite. A irmã Débora, que foi aqui, escolheu, viu? Vocês agradecem a ela, que ela quem escolheu a Bíblia, viu? Porque eu não vi a Bíblia, ela foi quem disse: tem, pastor, tem uma Bíblia aqui. Foi lá e me deu essa Bíblia, para a gente trazer e presentear os irmãos, tá bom? A Bíblia de estudo, viu? Estude bastante aí, tem muita coisa boa aí, viu? Tem muita coisa boa. Se vocês não estudarem, eu souber, eu vou tomar a Bíblia, viu? Eu vou lá e pego e fico com ela para mim. Na minha casa já tenho 9 Bíblias, ainda está faltando algumas outras, né? Eu quero que os irmãos me dêem de presente, principalmente, irmão, uma coleção que tem lá na Gênesis. Por favor, quem tem um coração segundo o coração de Deus, me dê aquela enciclopédia, certo? Vocês me dê de presente. Ela está custando pouco, R$1.000 e poucos, não é isso, irmã? Está custando R$1.000 e poucos, por favor, me dê de presente. Eu não tive condição de comprar. Se você for lá na Gênesis, você diz para a irmã Débora ou para o irmão Cláudio, diz assim: qual é o presente que eu tenho que dar para o pastor? Eles vão falar com todo carinho, eles vão mostrar, está guardadinho, irmão, lá na estante. Todo dia quando eu vou lá, eu começo a namorar com aquela coleção, que é só o que está faltando para mim agora no momento. Depois eu digo qual é as outras que está faltando. Então vamos orar agora. Quero agradecer a presença de todos os irmãos, os senhores, que Deus abençoe a vocês, os pastores que se empenharam, que estão aí pelo meio também, que deram também o seu coração para esse congresso e também para participar dos levitas. Vamos agradecer a Deus. Graças a Deus. Quero agradecer, saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, aonde estamos agradecendo a Deus pelo um grande congresso de senhores que nós realizamos em 2 dias, sábado e domingo, aonde Deus se fez presença todos os momentos lindos e maravilhosos. Tivemos no sábado pela manhã, graças a Deus, o pastor Fabrício trazendo uma palavra de vida, uma palavra de transformação, uma palavra de exortação para os pastores, para os homens de Deus, aonde Deus se fez presença poderosamente. Ele falou muito, abordou um tema muito maravilhoso, que foi
foi falando sobre a história de Noé, né? Isso foi muito gostoso para nós. Tivemos também à tarde trazendo uma palavra muito linda, muito maravilhosa, falando sobre a vida, falando sobre o crescimento do reino, falando sobre os homens, com o pastor Giovanni, onde ele abordou o tema dentro de Atos dos Apóstolos. Ele falou bastante, falou da Bíblia toda, ele usou a Bíblia como o instrumento muito maravilhoso. Tivemos à noite com o presbítero Augusto ministrando a palavra do Senhor, fazendo algo muito lindo, muito maravilhoso, onde uma vida se converteu, muitas vidas estavam presentes e graças a Deus foi um trabalho. Hoje pela manhã nós tivemos o presbítero Emanuel da Assembleia de Deus também, que trouxe uma palavra muito rica, trazendo aí sobre, exortando as nossas vidas, os senhores, onde todos ficaram maravilhados com essa mensagem que ele trouxe pela manhã. Mas, irmão, à tarde também o pastor Eduardo também abordou algo muito maravilhoso. Falou, meu irmão, de algo tremendo em nossas vidas, aonde nós ficamos tão cheios da graça de Deus, que ficou transbordado de alegria com as mensagens que os pastores trouxeram. E encerrando hoje com o nosso irmão Cláudio, né, que trouxe uma mensagem linda e poderosa, falando sobre Davi, que ele trouxe, falando sobre o coração, se o homem segundo o coração de Deus, e os homens de Deus, da Assembleia de Deus chamar, estão todos jubilando de alegria com esse maravilhoso congresso, onde teve uma cobertura muito maravilhosa do nosso irmão, que Lucas, que está fazendo essa cobertura, e eu agradeço a todos que fizeram acontecer esse congresso. A glória seja para o nome do Senhor Jesus, a glória de Deus, tudo é para Deus. Assim eu agradeço a todos. Irmão Lucas, Deus abençoe a todos os irmãos. Amém.